Olá, seja muito bem-vindo ao canal Aprendendo com a Bíblia. O meu nome é Davi e hoje eu quero compartilhar com você a lição de número 4 do terceiro trimestre do ano de 2023, o qual tem como título Quando a criatura vale mais que o Criador. O textuário da lição vai dizer: pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. A verdade prática. A exaltação da criatura acima do Criador é a usurpação da glória divina pela mentira e vaidade humana. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Romanos, no capítulo 1, verso 18 ao de número 25. A palavra-chave é antropocentrismo. O que significa, então, esta palavra? Esta palavra é derivada do grego, onde é a junção de duas palavras, humano e centro. Nesse caso, o ser humano ele é colocado no centro de todas as atenções, tendo este como importante, o que vai ferir diretamente a glória de Deus e ao conceito do cristianismo, aonde determina que Deus é o centro de todas as coisas. Quando nós formos observarmos no passado, lá no Êxodo, Deus, quando ele determina com que o povo de Israel venha construir o tabernáculo, Deus ele determina que seja construído no meio do povo, porque Deus seria então o centro da glória do povo de Israel. Na verdade, Deus é a glória do seu povo, Deus ele é a glória da igreja. Vamos estar lendo então a introdução da lição, que nos diz assim: a soberba e a insensatez do homem ímpio o mantém afastado da verdade de Deus. Com o advento da revolução do pensamento, o ser criado passou a priorizar cada vez mais a criatura, em detrimento do Criador. A autoidolatria, o coração perverso e a escolha pelos prazeres da carne colocaram a raça humana em inimizade contra Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 4. A lição de hoje é um alerta acerca do que ocorre quando Deus deixa de ser a medida de todas as coisas. Quando o homem coloca-se à frente de todas as coisas e que não obedece certos limites, traz sérias consequências. E nós temos dois exemplos básicos na Bíblia Sagrada. O primeiro deles é o de Lúcifer, que quis ultrapassar todos os limites, colocando o seu reino acima do reino de Deus. Isso fez com que ele fosse expulso do céu e arrastando junto com ele todos os que o apoiaram. Nós encontramos ainda no livro de Gênesis algo semelhante, que é quando os homens se reúnem e decidem criar uma torre de Babel, querendo viver de forma ilimitada conforme seus próprios desejos. Nós sabemos do resultado da história, que foi a destruição não só da torre, como também Deus espalhou toda a humanidade, confundindo aí então as suas línguas. A nossa lição ela está dividida em 3 tópicos. Cada tópico segue mais 3 pontos que nós podemos chamar de subtópicos. Mas antes de continuarmos, eu quero te convidar a se inscrever no canal. Ative também o sino de notificações, compartilhe este vídeo com outras pessoas, para que nós possamos alcançar mais pessoas e que estas sejam abençoadas com a palavra de Deus. Tendo dito isso, vamos dar então continuidade. O primeiro tópico vai falar o desprezo à verdade. Primeiro ponto, a impiedade e a injustiça. O termo impiedade é a tradução do grego azébia, que significa irreligiosidade. Ou seja, nesse ponto nós vamos perceber que o ser humano ele vive negando toda e qualquer autoridade divina. Neste ponto não se refere apenas a Deus como Criador e como detentor do universo, mas toda e qualquer outro tipo de religião. Pode ser o catolicismo, o cristianismo, o bandista, não importa. Ele se identifica como um ateu. Continuando então a nossa lição,
Viver como se Deus não existisse, ou seja, nem Deus e nem um outro tipo de Deus superior a ele. Já o vocábulo injustiça vem do grego adikia e significa sem retidão. Bom, enquanto impiedade, no caso, representa a desobediência generalizada de Deus e de todas as doutrinas evangélicas ou de qualquer outro tipo de religião, já a injustiça é a negação completa dos princípios e bases morais do Evangelho, principalmente da questão da palavra do Senhor, onde a Bíblia vai nos ensinar que devemos amar o próximo como a nós mesmos. No caso da injustiça, a pessoa está determinada a levar vantagens sobre qualquer pessoa e sobre qualquer tipo de situação. Ele sempre quer estar à frente, fere diretamente aos mandamentos do próprio Senhor Jesus Cristo, que nos ensinou a amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. Continuando, a palavra carrega a ideia de não ser reto diante de Deus e nem com o próximo. Ambas as palavras revelam a situação geral da humanidade não regenerada, sua idolatria, o culto à criatura, a perversidade e a depravação moral, que expressam a decisão deliberada do homem em desprezar a verdade divina. Romanos 1, verso 19 e 20. Essa investida contra o temor a Deus e a relativização do pecado aprisiona e cauteriza a consciência humana. Tais ações provêm da recusa do homem em glorificar a Deus. Aqui nós percebemos de forma muito clara que o homem, quando ele rejeita todos os princípios de Deus, todos os seus limites, ele tem uma degradação moral por completa, ou seja, geral. Então, nós iremos observar que nós já vivemos em um momento extremamente delicado, aonde o certo se tornou errado, aonde o errado se torna certo. Isso significa que a moralidade bíblica, aquilo que aprendemos quando criança, que seria o correto, hoje tem sido desfeito, tem sido desmoralizado. Isso significa que a sociedade, em si como um todo, ele caminha de mal a pior. Estamos chegando a um estado semelhante a Sodoma e Gomorra. Daqui a uns dias, com certeza, o Senhor retornará e separará o seu povo. Temos aqui o segundo ponto, que vai falar sobre a insensatez humana. O apóstolo Paulo assegura que a revelação geral de Deus, por meio da natureza, faz com que o ser humano possua o conhecimento sobre o Criador. Por isso, ninguém pode ser indesculpável acerca da realidade divina, nem de seu eterno poder. A própria ciência já descobriu coisas que, para explicar, ela não consegue. Só mesmo a presença divina de um ser superior. Isto é, que Deus é o verdadeiro arquiteto da humanidade. Você já deve ter ouvido falar de que se a Terra fosse um pouquinho mais perto ou mais longe do Sol, não haveria vida sobre a face da Terra. Então nós percebemos que até o universo ele é bem arquitetado e colocado tudo nos seus devidos lugares. Sem falar da genética humana, do corpo humano e toda a sua complexidade em que os homens não conseguem responder. A própria natureza tem a assinatura do Deus Todo-Poderoso. Então, continuando, por isso ninguém pode ser indesculpável acerca da realidade divina, nem de seu eterno poder. Não obstante, mesmo em contato diário com essa revelação, o homem iníquo, no caso o pecador, não glorifica a Deus nem lhe rende graças, em lugar de reconhecer o Criador. O ser criado age como se não fosse criatura e se comporta como se fosse uma pessoa divina. Por causa das especulações pretensiosas de seu coração e de sua autoidolatria, tanto o seu raciocínio quanto o seu intelecto em relação à verdade tornam-se inúteis. Suas ideologias rejeitam
pervertem e substituem a verdade de Deus pela mentira do homem. Dessa insensatez resulta a idolatria e a perversão moral. A Bíblia, no livro de Colossenses, ele fala o seguinte: porque por ele foram criadas todas as coisas, sendo elas visíveis e invisíveis, nos céus e na terra. Tudo foi criado por Deus e para Deus. Neste ponto, claro que Paulo está se referindo à pessoa do Senhor Jesus Cristo, que existia na forma de Deus desde o princípio. Jesus, ele não passou a existir no ventre de Maria, como todos nós já sabemos, e Jesus, ele é Deus. Então, nós vamos entender que tudo foi criado por ele e para ele. Aqui o comentarista ele cita a passagem lá em Gênesis, que é a passagem da queda de Adão e Eva, quando Eva deu ouvido à mentira de Lúcifer, que ali enganou ela, colocando um desejo de ser semelhante a Deus. Qual foi a proposta dele? A proposta foi dizer, se você comer, você não morrerás. Deus já havia dito, se comer, morre. Mas a mulher escolheu ouvir a mentira da serpente ao invés da verdade de Deus. E é justamente o que está acontecendo nos dias de hoje. Os homens estão escolhendo acreditar na mentira ao invés da verdade. Com isso, eles, cada vez que passam, se tornam em um estado cada vez pior. Nós, quando encontramos ali a questão da queda do homem, nós vamos observar justamente isso. A tentação, o que foi oferecido ao homem e à mulher, foi uma tentação muito grande, a qual encheu os olhos dela e pareceu ser algo muito bom. Bom, nesse ponto nós vamos ver que a tentação foi: se você fizer isso, você será semelhante a Deus. No caso, estava negando, neste ponto, a pessoa do Senhor Deus como governante sobre sua vida. Ela queria andar, digamos assim, com suas próprias pernas, né? Se tornar uma pessoa independente, sem depender de Deus. E nós sabemos que quando nós dependemos realmente de Deus, as coisas vão sempre boas. Porque Deus, ele conhece todas as coisas. E nós somos limitados, enquanto Deus, ele é ilimitado. Então, o terceiro ponto vai falar sobre o culto à criatura. Aqui eu quero trazer uma reflexão para você. Muitas vezes nós não dizemos que não adoramos uma pessoa, ou não adoramos uma divindade, uma imagem, uma foto, enfim. Mas você já parou para imaginar como é que nós adoramos a Deus? Como é que nós adoramos a Jesus? Como nós o louvamos? Quando nós estamos louvando, cantando, nós honramos a Deus e a Jesus. Só a ti a glória, Jesus, a Deus. Então, aleluias. Todas essas coisas são cânticos voltados para o Senhor, que isso denota um louvor e uma adoração, e Deus recebe muito grado. Quantas vezes nós vemos pessoas se jogando diante de outras pessoas, de celebridades, atores, atrizes, cantores, esportistas, de todas as formas, idolatrando estes homens, a ponto de se ajoelharem diante deles, pedindo autógrafo, pedindo foto, pedindo abraço. E isso não acontece somente no meio artístico, acontece também nas igrejas. No nosso meio tem acontecido esse tipo de coisa, e Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. Tem pessoas que só vai para a igreja se um cantor for, se o pastor fulano de tal, A ou B, estiver lá. Então a pessoa acaba idolatrando aquela pessoa. E não só isso, aquela pessoa até acaba ensinando coisas erradas e ela dá mais crédito, acredita mais no que a pessoa está falando do que o que a própria palavra do Senhor está dizendo. Lembra o que foi que aconteceu com Eva? Deu ouvido à mentira e acabou caindo. Ou seja, acreditou mais em Satanás do que no próprio Deus. Deus disse, se tu comer, tu morre. Satanás disse, se tu comer, certamente não morrerás. Deu crédito, caiu. É o mesmo que está acontecendo hoje, inclusive nas igrejas. Pessoas que estão pregando heresias em cima de púlpito, as pessoas estão acreditando e está seguindo este mesmo patamar, este mesmo padrão.
Ao rejeitar a Deus e suas leis, os filhos da ira, que no caso são os pecadores, são deixados à mercê de seus desejos pecaminosos, dentre eles a impureza sexual e a degradação do próprio corpo. Romanos 1, 24. Romanos 1, capítulo 24, eu até aconselho que você leia até o final, se não me engano até o 28, vai trazer uma posição muito forte da qual nós não podemos nem mesmo ler abertamente. Isso é coisa para ser ensinado de portas fechadas, não pode nem mesmo ser citado aqui através do YouTube, mas é algo a ser observado. Isso aqui não é algo para aquele tempo. O pecado de antes, para Deus, continua sendo pecado hoje. Deus é o mesmo ontem, é hoje e será eternamente. Nosso Deus, ele é imutável. O que é santo, o que é pecado. Para Deus, funciona desta forma. Então, eu aconselho que você leia esse capítulo até o final, que você vai entender muito bem o que o comentarista está trazendo para nós e qual o sentido da lição. Continuando, aqui o texto bíblico ratifica a anunciada ira de Deus sobre a impiedade e a injustiça dos homens. Romanos 1, versículo 18. A corrupção moral do ser humano deriva de sua rebelião contra Deus. Sua natureza caída troca a verdade pelo engano, como eu já falei antes, e prefere honrar e servir a criatura em lugar do Criador. Assim, na religião, os seres criados passam a ser cultuados nas ciências. A matéria é colocada acima de Deus. Na sociedade, o artista, o atleta, o político ou o líder religioso se torna uma referência de idolatrias em afronta ao Criador, que é bendito eternamente. Só uma ressalva aqui, nós estamos passando por momentos aqui no país muito difundidos na questão política, né? Não é novidade nenhuma você chegar até mesmo nas igrejas e ter um irmão defendendo o candidato A, o candidato B, onde se denominaram aí uma divisão esquerda e direita, e tem muita gente ficando inimigas umas de outras, pessoas aí até mesmo negando a fé em Cristo por causa, deixando de estar na igreja porque ali tem um pastor que opinou contrário a um governo A, ao governo B, está trazendo divisão também para a igreja. Nós não podemos endeusar político nenhum. Nós precisamos mesmo orar pelas nossas autoridades para que Deus venha ter misericórdia de cada um de nós. É assim que a Bíblia nos ensina, orando sempre pelas nossas autoridades para que tenhamos dias mais tranquilos. Então, o segundo tópico que aparece aí para você, deixa eu ver se está aparecendo, vai dizer assim, a revolução do pensamento humano. O pensamento humano, a Bíblia ela diz que o coração, ao parecer ao coração do homem, parece ser reto. As vistas do homem, aos seus pensamentos, aos seus desejos, parece ser reto. Mas o fim é a morte. Então temos que ter muito cuidado com os nossos pensamentos. E nós vamos ver acerca de algo histórico que aconteceu no passado e reflete até o dia de hoje. O primeiro ponto é o renascentismo. A Renascença é um movimento intelectual que surgiu na Europa Ocidental entre os séculos XIV e o século XVI. A característica deste movimento, o seu profundo racionalismo, ou seja, tudo devia ser uma explicação racional. Os renascentistas recusavam-se a acreditar em qualquer coisa que não pudesse ser comprovado racionalmente. Neste ponto aí ele acaba abrindo mão da religião. É o que ele vai falar. Aí se você fazer uma rápida pesquisa, você vai encontrar justamente sobre isso. Que o renascentista é um movimento que começou ali na Europa, como o comentarista ele falou, e ele se baseia ali na questão cultural e na questão intelectual do ser humano. Vai marcar aí uma era clássica e eles se apoiam mais naquela questão grego-romano, né? E trouxe valorização do ser
humano em si. Nesse ponto, ele vai rejeitar diretamente a religião como um todo. As lições desse trimestre vai demonstrar muito da questão histórica do quanto o ser humano está negando a divindade, está negando os conselhos bíblicos, a doutrina que realmente pode transformar a vida do ser humano por completo. Então aqui ele vai dizer, a característica desse movimento foi o seu profundo racionalismo, ou seja, tudo tem que ser explicado de forma racional através da ciência e também da cultura. Voltando aqui aos comentários, não pudesse ser tudo aquilo que não fosse comprovado de forma racionalmente durante esse período que coincide com o início da Idade Moderna, que os historiadores marcam a partir da tomada dos otomanos, que no caso seriam os romanos ali, pelos turcos em 1453 até 1789, na Revolução Francesa. A visão teocêntrica, em que Deus era a medida de todas as coisas, foi mudada por uma concepção antropocêntrica, isto é, o homem no centro, ou seja, o homem se tornava a única medida de todas as coisas. No lugar de ver o mundo a partir das lentes do Criador, os homens passaram a enxergá-lo a partir das lentes da criatura. Assim surgiram os primeiros efeitos do processo de secularização da cultura, quando a vida social passou a ceder o espaço para o racionalismo e o ceticismo. Nesse sentido, a revolução científica e literária que se deu a partir do Renascimento contribuiu para o surgimento do humanismo. O humanismo, já vamos aproveitar e já vamos ler para a gente explicar logo essa parte aqui do humanismo. A Itália foi o principal centro humanista nos fins do século XV. O humanista, ele passa a priorizar, no caso, valorizar mais o homem. Existe uma parte positiva, mas a parte negativa é muito mais danoso do que a positiva. O positivo é que ele vai considerar o direito de todos os homens, da pessoa em si, como o direito à educação, segurança, alimentação, moradia, tudo isso que nós vamos encontrar no que nós chamamos hoje de direitos humanos. Aqui vai falar diretamente sobre essa questão humanista. E a palavra do Senhor lá em Timóteo, quando Paulo escreve, ele vai falar, que as pessoas criam os seus próprios conceitos com aparência de piedade, mas nega a eficácia da bondade de Deus, do amor de Deus. Então devemos realmente estar muito atentos a essas questões, que nem tudo que parece bonito é realmente algo maravilhoso. Aí ele continua aqui, assim a criatura passou a ser a base de todos os valores, e não só o Criador. Os humanistas aprofundaram seus estudos na história antiga, a fim de desconstruir os livros sagrados. De positivo, destaca-se a valorização dos direitos do indivíduo, como eu falei antes, porém esta não é uma bandeira própria do humanismo. A Bíblia possui um arcabouço de concepção de liberdade e de igualdade, que antecedem muitos direitos que apareceram nos tempos modernos. Destaca-se ainda que a Escritura ensina a igualdade entre raças, classe social e de gênero. Veja só, para Deus não existe diferença entre o homem e a mulher, para começar. Também entre o judeu e o gentio. Nós vamos ver ali no Novo Testamento a discussão que teve entre Paulo e Pedro, e Pedro depois ele percebeu que Deus ele não fazia acepção de pessoas. Isso está muito bem colocado na Bíblia Sagrada. Não existe nada mais inclusivo do que a igreja. A igreja, ela abraça todo tipo de pessoas. São ex-drogados, ex-traficantes, bandidos, de todas as formas. E não só isso, porque a palavra de Deus tem um poder de transformação, a qual o Espírito Santo transforma e liberta, regenerando a pessoa por completo, tornando-a apta a estar na presença de Deus. O iluminismo e pós-modernismo.
O iluminismo surgiu na Europa entre os séculos 17 e 18. Seus adeptos rejeitavam a tradição, buscavam respostas na razão, entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja era uma instituição dispensável. Quando se fala sobre a igreja sendo uma instituição dispensável, nega-se toda a eficácia do poder de Deus. Porque Deus, ele se manifesta ao homem hoje através da igreja. Antes ele se manifestava através do povo de Israel. O povo de Israel tinha ali os seus profetas, tinha os juízes, tinha os reis, e Deus escolhia de forma individualmente cada um a qual ele queria usar. Hoje Deus ele fala ao povo através de nós, através dos discípulos. É o que os Hebreus vai dizer, porque Deus ele falou de várias maneiras através dos nossos pais, e hoje ele fala através de Jesus. E Jesus é o cabeça da igreja. Jesus está em nós. Se nós estamos em Cristo, Cristo também está em nós. Nós temos o Espírito Santo que testifica das coisas do Pai. Então, através de nós multiplicamos então a palavra e o Evangelho de Cristo. Já a pós-modernidade ou modernidade líquida surge a partir da metade do século XX. Sociólogos observam que a sociedade deixou de ser sólida e passou a ser líquida. Isso quer dizer que os valores que eram absolutos tornaram-se relativos. Nesse aspecto, a coletividade foi substituída pelo egocentrismo, em que o relacionamento se tornaram superficiais. Ou seja, as pessoas não se amam mais como antes, não se respeitam da mesma forma. Hoje se busca mais o interesse próprio do que o interesse do próximo. Nesse contexto, os dois grandes imperativos que marcam esse movimento foram o hedonismo e o narcisismo. Na busca do bem-estar humano, tudo se torna válido, tais como o uso das pessoas, o abuso do corpo, a depravação e o consumo desenfreado. Aqui nós vamos perceber algo muito importante, que é as pessoas usando as outras para conseguirem as suas coisas. Isso aqui é aquilo que a gente falamos lá no início, acerca da injustiça. É passar por cima de qualquer pessoa buscando o seu prazer próprio, o seu benefício próprio, um egoísmo, na verdade, né? A gente querer se dar bem com a miséria dos outros. E isso, infelizmente, está cheio, ferindo completamente todos os ensinamentos da palavra do Senhor. O terceiro tópico vai falar sobre a auto-idolatria. Idolatria da autoimagem. Tem pessoas que, em local de destaque, eu falo melhor que o irmão fulano, eu canto melhor que o irmão fulano, eu rejo o grupo de senhoras, o grupo de senhores, de jovens, melhor do que ciclano e beltrano, eu prego, eu ensino melhor, eu faço, e é um eu completo, o eu está realmente ali no centro, não é Deus. Eu sempre costumo dizer que existem três classes de pessoas, existe o discípulo, existe o religioso e existe também o incrédulo. O incrédulo é aquele que rejeita Deus de todas as formas. O religioso é aquele que diz que serve a Deus, mas é a sua vontade que prevalece. Existe o discípulo, que tem as mesmas características dos outros dois, trabalha, estuda, tem amigos, porém, o seu centro existe o Deus e não o eu. O eu é um perigo que nos leva ao precipício. A idolatria é tudo que se coloca no lugar da adoração a Deus. Que pode ser um ídolo, pode ser um cantor, pode ser um pregador, pode ser um pastor, um filho, uma filha, um esposo, uma esposa. Aliás, a Bíblia fala que aquele que ama mais o pai, a mãe, o irmão ou a irmã do que a mim, estes não são dignos de mim. Isso quem falou foi o próprio Jesus. Nesse caso, podemos dizer que o culto à autoimagem é uma forma de idolatria. Enquanto Cristo reflete a imagem de Deus, em Hebreus 1, 2 e 3, né? Muito bonita essa passagem. O narcisismo humano reflete a natureza do pecado. Ou seja, ao invés de refletir a imagem de Deus, reflete agora a imagem do pecado. E aí eu me lembro de Gênesis, né? Deus, quando criou o homem segundo a sua imagem e a sua semelhança. Porém, depois que o homem peca e que ele cai, ele gera um filho que dá o nome de Sete. E este era a imagem, então, de Adão. Uma imagem já contaminada pelo pecado. Então, Sete, ele nasce
com a imagem do pecado ali, por causa do seu pai e da sua descendência. O apóstolo Paulo retrata o homem caído como uma pessoa egoísta, amante de si mesmo, avarenta, amante do dinheiro, odiosa, sem amor para com o próximo, rebelde, sem amor para com Deus e hedonista, ou seja, vem de Adão, amante dos deleites. Desse modo, uma pessoa não regenerada tem a necessidade de autopromover-se, desenvolvendo uma opinião elevada de si mesma. Ela também anseia por reconhecimento e, de modo ilícito, busca estar sempre em evidência. Contrária à autoidolatria, a Bíblia ensina que a primazia é de Cristo e não do homem. Nós percebemos aí uma completa degradação moral do ser humano na questão da idolatria. Nós sabemos que o povo de Israel ele foi castigado muitas vezes por causa disso, por causa da idolatria, adorando, no caso, outros deuses. Mas tudo aquilo que você coloca à frente de Deus, como se fosse mais importante do que o próprio Deus, isso se torna, então, uma idolatria. Por isso que Jesus ensina dizendo que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as nossas necessidades serão supridas. Perceba que lá em Mateus capítulo 6, quando Jesus fala sobre isso, ele vem falando sobre como Salomão se vestiu, para não estarmos ansiosos com o que comer, com o que beber. E Jesus ele aponta para toda a criação e como Deus sustenta esta criação. Então que esse mesmo sentimento esteja em cada um de nós, entendendo que Deus ele é o centro e ele cuida de cada um. Segundo ponto, idolatria no coração. O coração se refere às emoções, à vontade e ao centro de toda a personalidade. Ele também é descrito como enganoso e perverso, pois do seu interior saem os maus pensamentos, as imoralidades, a avareza, a soberba e a insensatez. Falar de sentimentos e de coração é algo realmente muito complicado. Jesus ele falou para o povo quando estava aqui na terra, falando ao povo, principalmente aos escribas e fariseus, ele diz: vocês me louvam de lábios para fora. Isso aqui eu já estou traduzindo, né? De lábios para fora, porque na verdade o seu coração está longe. Ou seja, louva-se a Deus com os lábios, quando na verdade o sentimento está em outra coisa. Está buscando, na verdade, a sua própria glória, os seus próprios desejos. Por isso que muitas vezes nossas orações também não são respondidas, porque nós buscamos e oramos e pedimos as coisas ao Senhor para os nossos próprios proveitos. Nós não sabemos pedir, por isso que necessitamos também do Espírito Santo que interceda por cada um de nós com choros e gemidos inexprimíveis. Deus ele cuida de nós de todas as formas, até mesmo da forma em que devemos orar. Então, continuando, em vista disso, Deus condena a adoração de ídolos no coração, que pode ser pregadores, cantores. Infelizmente, algumas pessoas chegam a aparentar que adoram a Deus, mas na verdade servem aos ídolos em seus corações. Lembra o que Jesus falou? Vocês me louvam, mas o coração está longe de mim. Assim, quem não teme a Deus traz a idolatria no seu íntimo, quando prioriza a reputação pessoal, busca o prazer como um bem maior, nutre tendências supersticiosas e possui excessivo apego aos bens materiais. Ao contrário dessa postura, a fim de não pecar, somos advertidos a guardar a palavra de Deus no coração. Salmo 119, verso 11. O livro de Salmos ele é recheado desses conselhos, né? O Salmo 1 fala que bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor, não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, mas medita na lei do Senhor de dia e de noite. E se você fizer isso, com certeza você será uma pessoa bem próspera, pois existem as promessas ali no Salmo 1, onde a Bíblia vai dizer que o Senhor Jesus, ele nos abençoa e não só abençoa, como também, veja só, como também somos como se fosse uma planta. Tudo quanto fizer, nós iremos prosperar e somos como uma planta plantada na beira de rio. E não é qualquer rio, é um rio de água viva, onde as nossas folhas não murcham, as esperanças, nesse caso, não perecem
e nós daremos o fruto na estação certa. Idolatria sexual. Esse é um problema da atualidade. A falha no controle dos impulsos sexuais está associada à sensualidade, imoralidade e libertinagem. Aí nós temos aí 2 Coríntios capítulo 12, 21 e temos mais uma vez o livro de Romanos. Por que não o livro de Romanos 1, 27? Eu não posso nem ler esse versículo aqui, viu? A concupiscência da carne caracteriza quem é dominado pelo pecado sexual. Não se trata apenas da prática do ato imoral, mas da busca intencional e compulsível pelo prazer sexual ilícito. Ou seja, as pessoas que são casadas matrimonialmente, diante da igreja, da sociedade, diante de Deus, eles não pecam nos seus relacionamentos. Não é pecado o relacionamento sexual entre os cônjuges. Porém, outros tipos de relacionamentos é pecado. Qualquer tipo de relação sexual fora o casamento a que eu me refiro é o casamento modelo bíblico que Deus criou lá no Jardim do Éden. Sobre esse casamento, sobre o relacionamento sexual destes, não é pecado. É o altar da idolatria sexual identificado no coração. Então, a adoração a Deus é trocada pelo culto ao corpo, a fim de satisfazer o ídolo da perversão e da lascívia por meio do pecado. A orientação bíblica para escapar desse mal é a seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão o desejo da carne. Pois bem, então se nós andarmos em oração, jejum, consagração, mantendo nosso corpo, alma e espírito santificados, aguardando a volta de Cristo, com certeza nós seremos recompensados por Deus. Muito bem, vou ficando por aqui. Que Deus abençoe a você e que você se inscreva também no canal, ativando o sino de notificações. Espero poder ter sido esclarecedor nesta lição e vou ficando por aqui. Até a próxima, se Deus quiser. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.